Oi, boa tarde para você. Está começando agora o Boletim Legislativo desta terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Aqui você fica muito bem informado sobre o trabalho do Legislativo joseense. Um dos assuntos de hoje é um projeto aprovado que cria cadastro unificado para atendimento ao cidadão em diversos setores da Prefeitura de São José. Vamos falar também de saúde da mulher. Janeiro Verde alerta sobre o câncer do colo do útero. E tem mais, fique com a gente! Com a volta às aulas, a programação de atividades escolares é extensa. Carnaval, festa junina e outras datas sazonais fazem parte do calendário letivo. Mas com a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal, as escolas municipais ficam obrigadas a comunicar previamente aos pais e responsáveis todas as atividades extracurriculares a serem realizadas com os alunos, dentro ou fora do ambiente escolar. A proposta assegura ainda o direito de não participação nas festividades. Ter a liberdade de escolher quais eventos escolares seu filho participa. Esse é um dos objetivos do projeto de lei de autoria do vereador Cláudio Apolinário, aprovado na Câmara Municipal. A matéria torna obrigatória a comunicação prévia aos pais ou responsáveis legais sobre atividades extracurriculares a serem realizadas nas instituições municipais de ensino de São José dos Campos. A partir da aprovação e a sanção do prefeito, e já foi sancionado, as escolas passam a ter a obrigação de comunicar os pais em até 48 horas antes sobre essas atividades extracurriculares. E é importante entender que esta lei é uma lei equilibrada, ela vale para todos. Desde um pai que não quer que um filho participe de um Halloween ou de uma festa de São João por questões religiosas, como um pai que não quer, um pai que é ateu, por exemplo, que não quer que o filho participe de uma atividade religiosa, seja ela evangélica, seja ela católica ou de qualquer matriz. Então é uma lei equilibrada que vale para todos. 48 horas antes comunicou, os pais têm o direito de dizer: o meu filho não vai participar. Nessa escola da cidade, a comunicação dos eventos como festas temáticas e atividades sazonais é realizada sempre com antecedência. A instituição já segue um dos parâmetros da nova lei, que estabelece um prazo mínimo obrigatório para a comunicação com os pais. De acordo com a matéria, o aviso precisa ser feito até 2 dias antes da realização do evento. Nós temos atividades curriculares, que são atividades obrigatórias, e temos atividades extracurriculares. Isso está dentro da BNCC, nessas atividades extracurriculares, que são as datas comemorativas, que são as atividades culturais. Então, quando a gente comunica para os pais, dá o direito de escolha nas atividades extracurriculares, que não são obrigatórias. Então, o pai também pode escolher. Então, por exemplo, tem o carnaval, que é uma atividade extracurricular, mas está dentro da nossa cultura. Então, a gente comemora aqui, por exemplo, no nosso intervalo. Não atrapalha a aula. Se o pai não quiser que o filho participe, não é obrigatório. Então, fica uma escolha do pai e da família e não é uma coisa que atrapalhe o conteúdo, ele não vai ser prejudicado. Então, assim, é uma escolha realmente familiar. Com a nova lei, pais como o William e a Daniele poderão definir o cronograma de participação do filho nas atividades da escola sem que haja prejuízo para o aluno. Para o casal, as atividades extracurriculares são uma excelente medida de aprendizagem e interação social, desde que não caminhem contra valores estabelecidos pela família. A gente não tem uma tendência de liberar para tudo, por quê? Porque a gente percebe já na escola, principalmente nessa, que até o cuidado com as atividades extracurriculares já levam isso em consideração. Mas eu acho importante ter uma legislação, por quê? Porque a gente sabe que tem escolas e tem pais e pais. E é um direito do pai e da mãe definir se ele quer ou não quer que participe do carnaval, se ele quer ou não quer que participe de algo que não é da religião dele. Então isso traz uma segurança para o pai e para a mãe, para dizer: olha, eu não quero que ele tenha contato com isso ainda, não quero que ele participe disso. Respeita o direito do pai e da mãe de definir os valores e as crenças que a criança vai ter. Para a Daniele, receber a comunicação com antecedência também auxilia na hora de preparar o filho para o dia especial dentro da escola. Esse diálogo, até mesmo entre nós, a gente e a criança, você quer participar, você acha que é importante, porque também não adianta ser forçado. Então tem que ser uma coisa que seja boa
para a gente, para a família, para a criança, né, para que não crie uma resistência, mas que seja bom também para o ambiente escolar. Com organização, planejamento e aviso prévio, essas atividades fazem com que até a Dani e o William participem do dia a dia na escola com o filho. Tudo que a escola propõe, né, e que a gente concorda, a gente está junto, e acho que essa parceria escola, pais, alunos, ela é muito importante para o desenvolvimento, para a construção, né, até mesmo de caráter, de respeito de outras culturas, outras realidades diferentes até das nossas, né? Então... Agora uma notícia importante para quem utiliza os serviços do INSS. As agências do Instituto Nacional do Seguro Social estarão fechadas para atendimento presencial em todo o país, de amanhã, quarta-feira, até sexta-feira, dia 30. A interrupção do serviço acontece em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários. Vale lembrar que os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS, site e aplicativo, e a central telefônica 135, funcionam só até às 19 horas de hoje. A partir desse horário, até o dia 31 de janeiro, próximo sábado, esses canais ficarão indisponíveis. Então, se precisar acessar algum serviço no site, aplicativo ou telefone do INSS, aproveite as próximas horas. Os atendimentos presenciais e online do INSS devem ser normalizados no dia 2 de fevereiro, segunda-feira que vem. Agora vamos mudar de assunto e falar de saúde. Neste primeiro mês do ano, a campanha Janeiro Verde faz um alerta para toda a população sobre o câncer do colo do útero, que é um dos mais comuns entre as mulheres no Brasil. Em São José dos Campos, o mês vem sendo marcado por ações educativas de conscientização sobre a doença e formas de prevenção. O câncer do colo do útero é um tumor maligno que se desenvolve nas células da parte inferior do útero, causado principalmente por uma infecção persistente do papilomavírus humano, o HPV. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, este é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres. A gente tem no Brasil, em média, um diagnóstico de 17 mil casos novos de câncer do colo do útero a cada ano. E aí a gente pode ter, né, um número de mortalidade também elevado. Esse ano de 2025 a gente chegou a mais de 5 mil mortes de mulheres por causa do câncer do colo do útero. Por isso, a campanha Janeiro Verde reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce deste câncer, que é silencioso e pode demorar muitos anos para se desenvolver. Às vezes você tem infecção do HPV, a paciente é infectada, ela demora anos para desenvolver o câncer. Por que antes ela não fez exame, né? Isso que... Se a gente pode parar antes da doença, por que a gente não age nesse antes? Este agir antes, no caso do câncer do colo do útero, é bem possível, viu? A prevenção envolve basicamente dois caminhos. Um deles é a vacina contra o vírus do HPV, o principal causador deste câncer. A vacina tem como público prioritário meninas e meninos entre 9 e 14 anos de idade. O outro método é o exame preventivo Papa Nicolau, recomendado para mulheres que já têm vida sexual ativa. Ambos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Em São José dos Campos, o exame Papa Nicolau e as vacinas contra o HPV estão disponíveis nas unidades básicas de saúde ao longo de todo o ano. Por indicação do Ministério da Saúde, jovens entre 15 e 19 anos também podem tomar a vacina. Em 2025, a cobertura em São José se aproximou a 70%, mesmo percentual indicado pelos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que prevê metas globais em diversas áreas, como educação, meio ambiente e saúde. Aqui no município a gente tem, né, difundido na atenção primária, que são nas UBSs, né? A cada bairro tem a sua UBS, a cada área de abrangência, e lá existem profissionais capacitados, tanto médicos ginecologistas, médicos da saúde da família, as próprias enfermeiras, que têm agenda destinadas durante todo o ano, né, para a coleta do preventivo, que é o exame primordial para detectar as lesões precoces, né? E saber também interpretar e fazer os devidos encaminhamentos. Além do mais, a gente tem a aplicação
da vacina contra o HPV, que é o vírus que faz com que possa ocorrer o câncer do colo do útero. Isso também em todas as UBSs, durante todo o dia, né, durante toda a semana, de segunda a sexta, as unidades estão preparadas para aplicar essa vacinação nas crianças, adolescentes de 9 aos 14 anos de idade, meninos e meninas. O preventivo, embora seja rápido, ainda é alvo de medo e estigmas que acabam levando muitas mulheres a adiarem o exame. No país, segundo o levantamento divulgado este ano pela ONG Impulso Gov, com dados do Ministério da Saúde, mais de 36 milhões de mulheres entre 25 e 64 anos não fizeram o exame Papa Nicolau no intervalo de 3 anos. A desinformação é um dos motivos desta ausência. Em São José, na UBS do Jardim da Granja, por exemplo, mais de 30% dos exames agendados no ano passado não foram feitos. A gente considera a relação da região sudeste, São José dos Campos. A gente tem muito acesso à atenção primária aqui, que eu digo é posto de saúde, é uma população menor, é uma cidade menor, né? Mas tem crescido, né? Tem crescido bastante. Você consegue ter mais acesso à atenção primária, que é o posto de saúde, a esse exame. Vá para regiões do norte do país, nordeste, que você tem escassez de serviço de saúde, ali complica, né? Então as mulheres acabam não fazendo, além do estigma de você ter que fazer esse exame. Algumas mulheres consideram muito incômodo, né? O tratamento para o câncer do colo do útero também é feito pelo SUS. A cirurgia e a radioterapia são os procedimentos mais comuns. Para um futuro próximo, há uma nova forma de prevenção, o exame DNA-HPV, que está em fase de testes de implementação no país. Ele é feito como se fosse análise do DNA HPV, então ele faz a detecção do vírus do HPV, que é o vírus que a gente sabe que causa o câncer de colo uterino, e aí ele é feito por meio de PCR, né? E ele é interessante porque é um exame que tem uma sensibilidade muito alta. Então, se ele vier negativo, realmente é um resultado negativo. Você pode repetir a cada 5 anos, ou seja, vai diminuir o sistema... vai diminuir menos a chance da mulher ter que ir lá toda hora fazer um exame ginecológico. A oncologista que atende pacientes com câncer do colo do útero no Hospital Pio XII participou de um encontro realizado pelo hospital em um shopping da cidade. Em meio às compras, muitos clientes aproveitaram a ação do Janeiro Verde para tirar dúvidas e multiplicar a importância da prevenção. Aprendi, né? E vou tentar também partilhar o que eu aprendi aqui hoje para que as pessoas busquem os postos de saúde. A vacina está à disposição, os pais têm que levar seus filhos, porque é muito importante isso. Continuamos no tema saúde, mas agora para falar do bem-estar da pele. Você sabe qual é o seu tipo de pele? Oleosa, seca, mista ou sensível? No quadro Pílulas de Saúde de hoje, vamos te ensinar como identificar corretamente o seu tipo de pele e como cuidar melhor dela no dia a dia. Olá, meu nome é Janine Pickler, eu sou médica dermatologista e hoje eu vou explicar para vocês como identificar os tipos de pele. Basicamente, nós temos 4 tipos de peles: pele normal, seca, mista e oleosa. Essas peles elas têm características específicas, principalmente quando falamos de pele oleosa e pele seca. A pele oleosa, ela geralmente tem os poros mais dilatados e ela acaba produzindo uma oleosidade maior no centro da face. Já a pele seca, ela geralmente tem os poros mais fechados e ela acaba tendo algum craquelamento ou ressecamento em áreas mais específicas. Uma pele mista, ela geralmente combina esses 2 tipos de pele. Então, quando a gente for identificar os tipos de pele, a gente tem que basicamente olhar essas características para saber se a pele é normal, mista, oleosa ou seca. E, na dúvida, procurar um profissional, um dermatologista, para ajudar nesses casos.
Seguimos com notícia do Legislativo. Outra lei aprovada pelos vereadores em plenário visa desburocratizar o atendimento ao cidadão nos serviços prestados pela Prefeitura. A proposta cria o Cadastro Unificado, que tem como objetivo integrar os dados da população em um único banco de dados e assim otimizar o atendimento em todas as secretarias municipais. Otimizar o tempo e diminuir burocracias na hora de buscar algum serviço público. Esse é um dos objetivos do projeto de lei aprovado na Câmara Municipal, que autoriza o Poder Executivo a instituir no município o Cadastro Unificado. A matéria, de autoria do vereador Sidney Campos, busca centralizar atendimentos e facilitar o acesso da população aos serviços prestados pela Prefeitura. O Cadastro Unificado será composto por um banco de dados que unirá todas as informações do cidadão. Isso vai facilitar atendimentos nas áreas de saúde, educação, assistência social, esportes e outros serviços fornecidos pelo município. De acordo com esse especialista em gestão pública, é papel do governo apresentar ferramentas que melhorem os serviços ofertados para o munícipe. Quando eu faço um cadastro único, eu junto todas as secretarias no mesmo quadrado para atender o munícipe, isso otimiza o serviço. Por quê? Porque eu consigo ter uma visão global daquilo que está sendo demandado. Então, o cadastro único, nas cidades em que ele foi implementado, ele melhorou muito a qualidade do serviço e, principalmente, o tempo do atendimento. Porque quando as coisas ficam muito distribuídas, informações muito distribuídas, você precisa concentrar isso, então você vai demorar muito mais tempo para poder atender uma demanda do munícipe. A lei também prevê que os órgãos municipais terão acesso ao cadastro unificado de forma compartilhada, auxiliando na triagem do usuário. O cadastro também passa a ser obrigatório para aqueles que desejam acessar serviços específicos, como bolsas de estudo e programas sociais. Mas, segundo o especialista, o acesso de informações pessoais pede cuidado. É fundamental que dados sensíveis sejam tratados com todo o sigilo, conforme a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje nós já temos tecnologia e modelos de gestão para cadastro único. Eu já tenho isso pronto. Então, o que precisa é implementar um processo de gestão, um gestor responsável pela concentração, operacionalização e atualização deste cadastro. Por quê? Para justamente não acontecer eventuais uso, digamos assim, não ético daquelas informações que estão lá. Por outro lado, o gestor também, ele consegue enxergar com maior velocidade, com um tempo menor, quais são as necessidades que estão sendo apontadas, quais são as demandas que estão sendo apontadas. E ao ele enxergar isso, ele pode, então, mobilizar recursos para atender mais rápido. Então, não é só velocidade do ponto de vista de atendimento, também do ponto de vista de eficiência da gestão. Mudamos mais uma vez de assunto para te mostrar todas as vagas disponíveis no PAT de São José nesta terça-feira. Confira na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de balcão, atendente de bar, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercados, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de lavanderia, auxiliar de manutenção predial, cartazeiro, caseiro, conferente de carga e descarga, consultor de vendas, copeiro, corretor de imóveis, cozinheiro geral, dedetizador, eletricista de instalações industriais, eletrotécnico, empacotador à mão, garçom, gerente de supermercado, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mecânico de motor a diesel, nutricionista, operador de caixa, operador de pá carregadeira, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, promotor de vendas, serralheiro, superintendente de manutenção, técnico de manutenção industrial, trabalhador de preparação de pescados, vendedor de comércio varejista, vendedor de comércio atacadista e vendedor porta a porta.
e ainda vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Hora da previsão do tempo aqui no Boletim. Vamos ver como fica o clima nesta terça e quarta-feira. A tarde de hoje, terça-feira, terá sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva que se estendem até a noite. Temperatura máxima de 28 graus e mínima de 19. Para amanhã, o clima não muda muito. A quarta-feira será de sol pela manhã e com pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Temperaturas que variam entre 28 e 19 graus. E olha só que legal para a criançada aproveitar os últimos dias de férias, a Casa Encantada de Santos Dumont está com programação especial voltada ao público de 4 a 14 anos. Até esta sexta-feira, 30 de janeiro, o espaço promove uma série de atividades educativas, culturais e lúdicas com opções gratuitas nos períodos das 8h30 às 11h30 da manhã e das 1h30 às 4h30 da tarde. Só para vocês terem um gostinho das atrações, durante essa semana vai ter contação de histórias sobre Santos Dumont, oficina de aviões de papel e isopor, pintura de rosto e braço, oficina de videomaker, palestras e bate-papo sobre aviação e muito mais. As oficinas têm duração média de 30 minutos e as vagas são limitadas, com inscrições realizadas no local por ordem de chegada. Demais, né? É a última semana, então já aproveita para levar a criançada para se divertir. A Casa Encantada fica no Parque Santos Dumont. Bom, gente, o Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro da nossa programação. Todas no mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Amanhã estou de volta, tá? Até lá!